ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Repita comigo: Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Repete comigo: e armou as suas tendas até Sodoma. Verso de número 13 diz: e ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Vira algumas páginas, capítulo de número 19. Glória a Deus. Capítulo 19, verso de número 12. Oh Jesus. A palavra diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou com seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros. Verso de número 16. Ló, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando eles fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para ti, nem pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. Verso 22 e 23, e terminamos aqui. Apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto você não tiver chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, e saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Eu quero que você diga uma palavra para alguém. Diga: o céu vai estender a mão para puxar alguém nessa noite. Para alguém que não tem força, para alguém que não está conseguindo, ou talvez até para crentes que estão aqui, mas está tão apegado em tendas dessa terra. O céu vai estender a mão nessa noite. Queridos, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa conferência, esse tema é bastante comprometedor pelo fato de que falar sobre inconformismo é falar de algo que não está bom para a gente. Os crentes têm uma mania de dizer que algumas coisas estão bom, mas eu quero liberar já a palavra inicial dizendo para você: nunca diga para Deus que está bom, sempre tem algo melhor. Eu vim aqui sábado e dizendo para Deus: eu sei que ainda tem mais, Deus derramou mais. E eu vim para o culto dessa noite dizendo: eu sei que ainda tem mais. Cada mover de Deus é algo diferente. Então a palavra inconformado, Gustavo foi muito feliz aqui de manhã, quando ele olhou e disse assim: inconformado é aquele que não está muito satisfeito. Mas eu queria ilustrar um pouco nesta noite, dizendo para você algo. Você já viu, quem aqui já fez bolo? Levanta a mão. Deu certo? Fazer é uma coisa, né? Dar certo é outra. Juraci, fica quieto. E aí o que acontece, queridos, quando a gente faz um bolo, geralmente a gente escolhe o formato do bolo. Se você quer que um bolo seja de coração, você vai colocar uma massa ali na forma de coração. Se você deseja que seja um bolo redondo, você vai colocar ali a massa na forma redonda. Por quê? Porque ao sair do bolo assado, ele vai estar exatamente como você programou. Mas eu não sei quantos de vocês já tiveram aqui o desprazer de fazer bolo e a massa transbordar. E é horrível. E as mulheres que lutem para limpar o fogão depois, porque começa a queimar. E observe que na hora que você vai virar a forma, ele não está na forma programada, porque a massa transbordou. Então saiu daquilo que estava esquematizado. Assim está a terra. A terra vive um momento meio sem forma.
E não é sem forma como havia lá em Gênesis capítulo de número 1, onde o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mas é uma deturpação de valores, uma deturpação de coisas. E eu imagino você, porque eu já me surpreendi com muitas atrocidades que aconteceram esse ano no Brasil. Tem dia que a gente assiste alguns jornais que a gente diz assim: meu Deus, será que o ser humano ainda é capaz de fazer algo pior? E a gente é surpreendido porque tem alguém que tem a capacidade de fazer algo pior. Eu não vou demorar, e isso não é conversa de pregador, porque tem pregador que diz mas eu preciso dizer algo para você aqui nessa noite. Eu quero falar sobre alguém que se conformou. Às vezes, para a gente entender o que Deus não quer para a nossa vida, a gente tem que dizer sobre alguém que exatamente viveu isso. E eu quero falar nessa noite sobre a vida de um homem chamado Ló. A Bíblia diz que havia uma palavra de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a casa de Abraão, onde ele seria próspero, frutífero, onde Deus abençoaria ele. E ele enriqueceu, trouxe o seu sobrinho para perto. Ló era sobrinho de Abraão. É interessante essa palavra, porque a Bíblia vai dizer que enquanto eles enriquecem juntos, de tal maneira que a riqueza é tanta que os pastores de um com o outro começam a brigar, porque não havia espaço suficiente na terra, obrigado Gil, para aquilo que eles estavam a viver. E aí chegou um determinado momento, e eu estou contando a história porque tem muitos visitantes na igreja. Chegou um determinado momento que Abraão olhou para Ló e disse: olha, não dá mais para continuar. Você é grande e eu também sou. Então eu quero dizer uma coisa, Ló, vamos decidir nossa vida hoje aqui. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Diga comigo, definição. Hoje é noite de definição. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto Abraão está definindo, alguém pode olhar e dizer: que coisa louca é essa, Rayane? Por que Abraão deixa Ló escolher? Eu vou ilustrar, para você entender o que era o peso daquela escolha. Quantos aqui conhecem o Cidadele ali? Quantos aqui já entraram lá? É coisa chique, né, irmãos? Nunca fui não, só vi a foto, viu? Mas o povo disse que é coisa chique. Imagine que de repente, pastor, Deus chama Abraão e está ali Abraão e Ló diz assim: olha, você escolhe o que você quiser. E tem o Cidadele, um bairro periférico de Itabuna, que eu não vou falar, mas quando você pensa em periferia, você pensa em que nome? Guarda para você. Guarda para você. E aí imagine que você tem essas duas opções: ou você mora no Cidadele, ou você mora na periferia. Ló olhou para a campina do Cidadele e disse: oxe, eu vou é para cá, tem piscina, o negócio cá é mais fácil. O que os olhos mostravam, Milena, é que a aparência daquele lugar era boa. Era que Deus, a bênção de Deus estava sobre aquele lugar. Abraão foi e abriu mão e disse: olha, o que você escolher para mim tá bom. Aí eu queria que você perguntasse para o seu irmão assim: por que é que Abraão deixou Ló escolher? Será que ele sabe a resposta? Porque Abraão não tinha apego a nada. E no dia que Deus falou com Abraão, Deus não disse para Abraão assim: ó, o lugar que você morar é uma bênção. Não, ele disse: seja você uma bênção. Então a bênção não está em um lugar, a bênção é uma pessoa. E Abraão estava dizendo para Ló: não me interessa se eu vou para a direita, para a esquerda, para o oriente, para o ocidente. Aonde eu pisar, Deus vai estar na minha vida, porque a bênção que eu carrego se move junto. É por isso que a gente tem que entender que a bênção de Deus faz diferença. Tem empresários aqui nessa noite, eu quero lhe dizer: a bênção não está na empresa, a bênção não está na igreja, a bênção não está naquilo que você bota a mão, mas na bênção está sobre quem Deus chamou para fazer, queridos. Ló olhou a campina de Sodoma e diz: é lá o lugar da bênção. Só que a Bíblia vai dizer que ele começa a trazer alguns problemas para a vida dele. Eu queria falar sobre 4 pontos apenas nessa noite e finalizo a mensagem. Primeiro erro da vida de Ló é que quando ele contende contra Abraão, os pastores contendem uns com os outros. Primeiro erro da vida de Ló, você leu comigo, ele foi armando tendas até Sodoma. Eu não quero falar nessa noite apenas sobre vida espiritual, eu estou falando sobre escolhas erradas que alguns fizeram na vida. Talvez você decidiu errado, você escolheu por um desejo, por uma aparência. Você armou uma tenda ali
você viu que não foi o suficiente, armou outra, e a Bíblia diz assim, que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim dele é morte. Ló não sabia onde ia parar, e a Bíblia diz que ele foi armando tendas uma por uma. Enquanto ele armava a tenda, Abraão levantava altares. Enquanto Ló estava preocupado com aquilo que os olhos dele diziam, Abraão estava subindo a uma terra chamada Carvalhais de Manre e levantava altares a Deus, dizendo: eu sei que o Senhor é Deus comigo nesse lugar. E a Bíblia diz então que o primeiro erro da vida de Ló foi decidir errado. O segundo erro da vida de Ló foi armar tendas até o lugar da destruição. Mas enquanto eu orava por essa conferência, Deus dizia ao meu coração: nem que eu tenha que entrar na igreja e pegar alguns pelo braço hoje, eu tiro pessoas do lugar da destruição e vou levar para o monte. Armou tendas. Não se escandalize com pessoas que vão decaindo na caminhada, porque depois que ele arma tendas, acontece algo interessante. Há uma guerra, onde vários reis se levantam contra ele. E Ló agora, Marcos, fica cativo, longe de casa. Já estava morando em Sodoma, e agora ele é levado cativo. Igreja do Senhor, é levado para um determinado lugar, com a sua casa, com a sua família, todos os bens. Ele perde tudo. Deus levanta um homem chamado Abraão mais uma vez, com mais 318 homens, e diz: vamos lá saquear o meu sobrinho, porque parente meu não vive na terra da destruição. Eu acho que alguém entendeu aqui. Vamos levantar um exército, porque quem é meu não mora na terra da destruição. E eles foram guerrear, e quando chegaram lá, saquearam Ló, saquearam a família, trouxe tudo de volta, todos os bens. Diga comigo: Deus deu chance. Mas Ló não aproveitou a chance e voltou a morar em Sodoma. Deus disse para Ló: eu estou te dando um livramento para você repensar a vida, Ló. Mas a Bíblia diz que ele arruma todas as suas trouxinhas, na minha versão, né, atualizada, e volta para o lugar. Diga para o seu irmão assim, diga: ele primeiro armou tendas, mas agora ele estava importante e construiu foi uma casa. Quem constrói uma casa, queridos, no lugar da destruição, está com pretensão, Ângela, de viver ali naquele lugar. Só que você leu comigo que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus. Aos olhos do Senhor não era o endereço que Deus tinha escolhido para a vida de Ló. Aos olhos do Senhor não era o lugar aprazível aos olhos de Deus. E às vezes até a gente chega em alguns lugares onde não combina muito com a gente, mas o que é que a gente faz? Aqui já não dá para mim, eu estou partindo. Mas Ló ficou, irmãos. E ele não ficou só, ele ficou ele, a sua mulher e as suas 2 filhas. A casa estava construída. Os homens eram tão maus de Sodoma e Gomorra que cheiraram mal a face de Deus. Deus levanta e vai ter uma conversa com Abraão. E eu chorei quando Deus falou isso comigo hoje à tarde. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, primeiro teve que avisar Abraão antes, porque tem coisas que Deus só conta para amigos, meu Deus. E a Bíblia diz, olha que versículo importante, Deus olhando do céu e dizendo assim: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? É como se ele olhasse e dissesse assim: você já viu aquele amigo que você recebe algo muito bom e você diz: meu Deus, eu não posso deixar de contar isso para fulano. Deus com Abraão. Deus olhou do céu e disse assim: por acaso eu posso esconder algo de Abraão? Chega para Abraão e diz: Abraão, vamos conversar. Eu estou com um propósito aqui, e eu vou destruir toda a terra de Sodoma e Gomorra. Abraão, que era amigo, se fosse eu ficava calada, mas Abraão, que era amigo, disse: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Intimidade. Ele estava apelando para Deus, ele estava dizendo: não é possível que o Senhor, na sua misericórdia, vai acabar com todo mundo. Por quê? Porque o sobrinho dele morava ali. Aí ele começa a conversar com Deus, irmãos, e começa dizendo assim: ó Deus, vamos conversar um pouquinho aqui. Se tivesse 50 naquela cidade crente, o Senhor não destrói não? Deus diz: eu não destruo não. Aí eu imagino
Abraão lembrando de Sodoma e dizendo assim: mas 50 é muito crente, não tem não. 45, Deus. Ó, Abraão, se você achar 45 justos ali, eu não destruo. Deus não se ira não, mas 40 não. 20 já foi descendo. Já foi descendo. Graças a Deus que aqui tem mais de 20 justos. Cadê você que é justo? Então Deus não nos destruiria. Mas lá não tinha. Aí Abraão apela pela misericórdia e diz assim: e se tiver só 10, Deus disse: se você achar 10 homens em Sodoma, eu não destruo a cidade. Eu imagino Abraão fazendo a conta, pastor, dizendo assim: bom, Ló e a esposa, as 2 filhas 4 e os 2 gêmeos 6, falta 4. Então eu pergunto para você assim, na mente de Abraão, quem sabe estava assim: se tem 6 na família de Ló e ele é crente, então ele só precisa ter mudado a vida de 4 pessoas em Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia diz que Ló não mudou a vida de ninguém. Essa conversinha de Deus sabe, eu sou crente, eu aguento sentar em algumas rodas. Essa conversinha de dizer Deus sabe que eu só estou aqui, que é para ganhar Ele para Jesus. Deus está dizendo: não negocie o inegociável. Deus está levantando uma geração de diferença. De diferença. Ló passou anos em Sodoma e Gomorra, não mudou a vida de ninguém, Jefinho. Ninguém. Tolerou todo tipo de pecado que existia. E aí teve um dia que exatamente quando os anjos vão visitar Abraão para liberar a bênção sobre a vida de Sara, os mesmos anjos vão sair da casa da bênção para o lugar de destruição com uma outra mensagem. Qual é o último erro da vida de Ló, Rayane? É que além dele armar tendas, escolher errado e construir uma casa, agora ele já estava confortável para sentar à porta da cidade. E os anjos de Deus chegaram exatamente quando ele estava confortável. A Bíblia diz: e assentava Ló à porta da cidade. Porta da cidade significa lugar de deliberação. Era um lugar onde as pessoas que tinham influência naquele lugar exerciam algum tipo de juízo. Agora Ló, que era estrangeiro, virou naturalizado. Agora Ló, que tinha chegado para aquele lugar, pela aparência estava sendo rodeado por tantas coisas. Eu preciso dizer algo para você. Você lembra da briga que teve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão que eu falei? Ló, quando chega em Sodoma e Gomorra, abandona as vacas, abandona as ovelhas e agora começa a construir propriedades. Eu preciso liberar uma palavra para todos aqueles que têm dons espirituais e ministério aqui, ó. Só funciona aqui dentro. Nunca troque as vacas, nunca troque as ovelhas que Deus um dia te confiou por propriedades que estão lá fora. O mundo não compensa um sucesso fora da presença de Deus. Os anjos chegam e Ló, todo agoniado, diz: vocês não podem ficar aqui não, vamos lá para casa. Passa a noite lá em casa. Os anjos foram no lugar da destruição. Alguém que seja religioso pode olhar e dizer assim: o céu não entra em qualquer lugar, entra. A prova é que eles foram em Sodoma e Gomorra. Passaram uma noite na casa de Ló, mas não foram contaminados por aquilo. Eu acho que esse texto, todos nós que um dia meditamos nele, um dia já sentimos repúdio à ação desse texto. Quem aqui conhece essa história? A Bíblia diz que na hora que os anjos chegam na cidade, que estão dentro da casa de Ló, os varões de todos os bairros, diz a palavra, anjos, estão dentro da casa de Ló, e os varões de toda a cidade, de todos os bairros, jovens e velhos, começam a chegar na porta de Ló, estão dizendo assim: deixa esses homens virem para fora para que o conheçamos. Essa palavra conhecer na Bíblia é só uma coisa suavizada, viu? Os homens queriam ter relação sexual com anjos. Está entendendo o nível de pecado?
Eles olharam e disseram assim: bota para fora, Ló, porque aqui a gente já não tem temor. Mas eu pergunto para vocês, que credibilidade ou moral teria Ló para dizer que não? E aí foi tão terrível essa cena, porque na hora que eles pediram isso, sabe o que aconteceu? Ló disse: eles vão invadir a casa. Aí eu fiquei indignado. Eu acho que a maioria das irmãs aqui, quando já leu isso, Ló disse: bom, tem minhas filhas aqui, bota elas para fora, resolve com elas. Imagine, irmãos, o estrago que seria se os homens de toda a cidade visitassem essas duas filhas de Ló. Mas graças a Deus que o céu estava dentro da casa deles. E a Bíblia diz que na hora que os homens começaram a vir, olha o que os ímpios disseram para Ló: você era estrangeiro, Ló, e agora você é cidadão nosso. Você era de fora e agora você quer se tornar juiz de tudo. Em outras palavras, não era para você morar aqui, não era para você estar aqui. Preciso liberar uma palavra para a minha geração. Você não vai atrair pela igualdade, você vai atrair pela diferença. O ímpio tem que olhar para a gente e vai dizer: eu preciso ser como ele, eu preciso ser como ela. Recente, eu sou muito pouco de falar de mim, irmãos, mas recente eu vivi algo e Deus falou comigo: conta. Eu estava na academia, sentada de costas em um aparelho, e de repente chega uma moça, e ela ficou me olhando assim de lado. Ela disse: eu preciso te fazer uma pergunta. Falei: pode falar. Ela disse assim: aonde você compra as suas roupas? Olhei para trás, a academia estava cheia de mulheres, de todo tipo de vestimento. Quando você pensa todo, é todo, né? Aquele todo. Vários tipos de pessoas ali vestidas. E ela olhou para ela assim e disse assim: sabe por quê? Porque eu estou me vestindo assim, mas eu não me sinto bem assim. A partir de hoje eu quero vestir assim. Não conheço ela. Me pediu o endereço do lugar. Tudo porque aonde você chega, Jesus tem que chegar também. E a Bíblia diz que na hora que exatamente os homens querem invadir a porta de Ló, os anjos cegam eles de uma cegueira tão grande que eles começam a apalpar as portas e não acham. Eu preciso que você coloque a mão no ombro de alguém e diga: sodomita não vai te encontrar. Eu quero profetizar isso nessa noite. O pecado vai ter que ter trabalho para inchar a porta da tua casa, porque o céu está com mão estendida dizendo: não toca, não toca ali, não toca. A Bíblia diz que é uma cegueira tão grande. E os anjos olham para Ló e diz: agora arruma a mala, Ló, bora você, sua família, todos os seus aqui, levanta, 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 é a hora de partir. Imagino Ló olhando para as conquistas dele, dizendo: sim, mas não tem como negociar. Não. Abro um parêntese para dizer algo. Houve briga entre os pastores de Abraão e de Ló. Quando os homens de Sodoma chegam na cidade, pastor, sabe de que nome Ló chama eles? Meus irmãos. Teve dificuldade de se relacionar com quem era de Deus, mas com aqueles que estavam lá fora, ele chama de meus irmãos. E os homens não consideram nada, queridos. Os homens passam por cima da ordem, porque Ló não tinha crédito para pregar dentro de Sodoma. E Deus, por misericórdia, a vida de Ló, intercessão, a vida de Abraão, diz: eu vou salvar você desse lugar antes que o fogo desça, Ló. Os anjos deram a ordem. Eu não sei você, mas irmãos, quando eu ouço uma mensagem daqui para frente, eu já fico com minha carne tremendo. Agora imagine se um anjo aparecer na minha casa e dizer assim: corre. Eu já ia me aprontar, que eu não ia nem lembrar de nada, irmãos. A ordem era uma só: corre depressa, porque vem destruição nessa cidade. Ló começou a pegar em câmera lenta cada coisinha. E os anjos assim, ó: estou esperando, adianta, Ló. Aí os anjos perguntam assim: tem mais alguém aqui dentro, Ló? Tem alguém aqui dentro que ainda a gente possa levar? Ele lembrou dos genros. Ele diz: deixa eu convencer aqueles camaradas ali
Oh, querido, se você não convencer com seu testemunho. Ló teve tempo, Tarcísio, para pregar, e nada aconteceu. Aí no dia ele quis ir falar, e sabe o que aconteceu? Os homens riram na cara dele e diz: quem é você para pregar para mim? Isso não vai acontecer. E a Bíblia diz que tem uma família sendo preparada para ser tirada daquele lugar. Abraão permanece de pé, orando em intercessão, para que Deus não derrube Sodoma e Gomorra e não esqueça daquela família. Só que aí a Bíblia diz que exatamente no momento que eles começaram a se demorar demais, os anjos olharam e disseram assim: eu sei que sozinhos vocês não vão, estou estendendo a mão, me dá a mão. Eu posso dizer algo para você que está aqui nessa noite: Jesus não vai te arrastar pelo braço, Ele está estendendo a mão. A Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus não vai arrastar ninguém pelo braço, mas Ele vai estender a mão e vai dizer para você: se você quiser, eu te ajudo a sair dessa zona de destruição que é a sua vida. Eu não estou falando só sobre a terra, sobre pessoas que entraram neste lugar, que armaram tendas e mais tendas. No ano de 2021 está chegando a um lugar de golpe final, mas o Espírito de Deus marcou essa conferência para dizer para você: eu enviei anjos aqui nesse lugar com mãos estendidas, e eu estou dizendo: se você deixar, eu tiro você daí. Vem comigo. Tira. E eles se demoram. Aí os anjos falam assim: já que aqui não está dando certo, bora. Arrastou Raul de vez. Pegaram na mão de Ló, pegaram na mão da esposa de Ló, pegaram na mão das filhas de Ló, e estão arrastando. E a ordem era uma: caminha sem olhar para trás. Irmão, sinceramente, você que está aqui, se você for rendido pela polícia com uma arma na cintura e disser para você: caminha sem olhar para trás, você tem até torcicolo, de tanto que você fica assim. Se um bandido, Deus nos guarde, assaltar alguém no meio da rua e disser: não olhe para trás, ninguém olha, pastor. E quem estava falando ali eram anjos do Senhor, e disse: a ordem é: não olha para trás. Mas acontece algo conosco, que o ser humano é curioso, né? Você já viu que a gente está na rua às vezes, e quando a gente faz assim, aí as pessoas também olham para trás. Eu não entendo porque olha, mas o povo também olha. E aí Deus falava algo comigo. Na hora que a ordem foi executada, a mulher de Ló olha para trás, viram estátua de sal, mas as filhas e o marido não olham para trás junto com ela. Eu preciso dizer isso aqui: alguns pararam, mas eu não vou olhar para trás. Alguns largaram o ministério, mas eu não vou. Alguns já voltaram atrás e ainda tem tempo de retorno, mas você não pode se dar o direito de, por curiosidade, por algum tipo de desejo, voltar àquilo e ao lugar onde Deus não te chamou. Deus está dizendo nessa noite: eu estou cancelando toda obra de destruição sobre planos, sobre famílias, sobre vidas. Existem pessoas nos assistindo na live, e eu profetizo: a tua família não será destruída. E a Bíblia diz que eles caminham, e quando caminham, que o anjo conversa com Ló. Ele diz: bora, se apressa, que ele sai. Ele perde tudo. Perdeu as vacas, perdeu as ovelhas, perdeu a casa, perdeu as propriedades e perdeu a esposa. Não arme tendas em lugares onde Deus não está. Ló chegou com tudo, Jefinho, e saiu com menos um. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Concluo aqui para a gente orar. É que exatamente quando eles saem daquele lugar, o anjo diz: Ló, se apressa, porque eu não posso executar a ordem enquanto você não chegar lá. Existem coisas que ainda estão sendo contidas no mundo espiritual por conta de orações. Cadê as mães que oram?
Já era para ter acontecido coisa pior, mas Deus está segurando, porque tem alguém de pé. Não baixa a mão. Não para de dobrar os seus joelhos. Satanás está com a espada afiada dizendo: qual é a hora do fogo? E o céu está dizendo: Ló, eu não executo a ordem até você chegar na terra de Zoar. Porque o horário certo era ele ir para o monte, mas ele tem medo do monte. Tinha que ter ouvido a canção, né? Eu vou subir o monte, que muitos desistiram. Ele tinha medo do monte, medo de que isso acontecesse com ele lá. Agora é interessante, tem gente que tem medo da presença de Deus, mas não tem medo de fazer algumas coisas erradas, pastor. Ele não teve medo de morar numa cidade que poderia bagunçar a vida dele a qualquer momento, mas ele teve medo de ir para o lugar onde Deus mandou ele ir. E a Bíblia vai dizer que exatamente quando ele chega em Zoar, acontece destruição em Sodoma. E é um final muito trágico na vida de Ló. Sabe por quê? Porque quando ele está numa caverna, as filhas dele foram tão influenciadas pela cultura sodomita, que a terra ficou sem homem. Tá meio parecido hoje, né? Tá faltando, cadê os homens aqui? Tem pouco. Mas lá não tinha mais nenhum. As meninas olharam e falaram assim: bom, já que não tem, só tem o pai, vamos entrar o nosso pai. E a Bíblia diz que as duas tiveram relação com o pai, deram vinho para beber a ele, embriagaram o pai. Olha que nível de pecado. Eu estou falando isso, estou vendo algumas caras assim de tipo de repúdio. E a Bíblia diz que houve isso, incesto ali. E a partir daquelas mulheres foram gerados dois grandes inimigos do povo de Deus, os moabitas e um outro povo. Mas eu quero lhe dizer algo nessa noite: Deus sempre tem um recomeço depois de uma história triste. E alguém pode olhar e dizer: e foi para isso que eu vim aqui pregar nessa noite? Porque nem eu nem você fomos criados para a terra da destruição, mas para a salvação. Deus olhou no meio de um povo chamado Moabe, levanta uma mulher chamada Ruth, caminhando com Noemi, adoradora de deuses falsos. Quem conhece de Bíblia já entendeu o que Deus estava fazendo. Deus olhou para Ruth e disse: você e Orfa decide a vida hoje. E aí Ruth disse: eu não tenho expectativa de futuro, eu não tenho marido na outra terra, mas o meu povo é o teu povo, Noemi, o meu Deus é o teu Deus. Deus estava restaurando a sorte de Moabe, como está restaurando a vida de pessoas nessa noite. Deus está aqui nesta igreja. Deus está restaurando a sorte de pessoas que andavam com tendas até lugares de destruição escorregadios. Mas eu profetizo que os moradores de Sodoma não vão mais te encontrar. Eu profetizo isso. Eu profetizo que a minha geração vai ser a geração que incomoda. Precisamos voltar a ser os perturbadores de Israel, pastor. Precisamos ser os que os discípulos disseram: eis que aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Deus está dizendo nessa noite: é tempo de sair da forma. Só os inconformados transformam. Você pode dizer isso? Só os inconformados transformam, mas aqueles que se conformam não recebem nada. E eu queria que você se colocasse de pé. Quem está com a sua identidade aí, pega ela na mão aí. Duas ordens Deus me deu para essa noite. Pode segurar na sua mão, na sua mão, na sua mão. Calma, que aqui não é aquelas campanhas que bota na frente, não. Segura na mão aí. Cadê a tua certidão de estrangeiro, crente? Se eu tentar falar mineiro aqui hoje, vocês vão rir de mim, porque eu não sou de Minas. Mas se o pastor falar, vai ficar fácil, porque ele é natural de lá.
Se o pastor tentar falar aqui, como o povo do Rio Grande do Norte, a gente vai dar risada, porque ele não é de lá. Se algum norte-americano estivesse na igreja tentando falar português, você ia saber que ele não era daqui, porque a língua é embolada. Cutuque o seu irmão e diga assim: Deus quer fazer com você assim espiritualmente. Tem alguns aqui que não servem mais para ir para lá para fora, não serve mais. Você vai chegar em alguns lugares, e eu profetizo isso. 2 ordens, Jefinho, Deus me deu para essa noite. A primeira é que Deus restauraria a identidade de pessoas nesse lugar. Cadê você com a identidade? Os outros que não tem, levanta o dedo assim, ó. Está dizendo: ó Jesus, a minha também está aqui. Eu tenho um nome. E eu queria que a bandeira do Brasil viesse aqui para cima, Jefinho. 2 coisas Deus falava ao meu coração. Pega esse globo aí, pega esse globo também, o globo. 2 coisas. Entrega o globo na mão do pastor Roberto, e os presbíteros seguram a bandeira do Brasil. Deus dizia nessa noite ao meu coração: vocês vão orar primeiro por fogo nas nações, e segundo, vocês vão orar pela identidade da noiva do Brasil. E quando Jesus restaura a identidade da noiva, que é a minha e a sua, eu posso colocar a minha até ali dentro. Coloca ela como uma tenda, a bandeira do Brasil. Eu coloco a minha identidade aí dentro. Vocês vão orar por isso. Não olha a foto não, viu? Pelo amor de Deus. Quem está com o seu RG na mão, olha no fundo do seu RG aí a sua naturalidade. Meu Deus. Tinha alguns que vieram lá do gogó da Ema. Tem alguns que chegaram em lugares e vieram de lugares. Mas não se preocupa não, se você veio de uma cidade triste. Um dia olharam para um homem e disseram assim: pode vir algo bom de Nazaré. Jesus veio de lá. Só que eu quero que você faça isso comigo hoje, para você entender essa mensagem. De fato, entender qual é a sua responsabilidade na terra. Olha na identidade aí se tem um lugar do seu destino. Tem a origem. Eu pergunto e vocês respondem: qual é o teu destino, igreja? Qual é o teu destino, igreja? Eu não sou daqui, você não é daqui. E a Bíblia diz assim que Abraão habitou nas terras das peregrinações, esperando a cidade onde o construtor e artífice é o próprio Deus. Enquanto Ló colocava tendas após tendas, Abraão levantava altares dizendo: eu não tenho apego a nada desse mundo. E enquanto o ministério de louvor começa a solar uma canção, vem pra cá Marcelinho, Pablo, vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Você vai orar pela sua identidade nessa noite. Queria que você curvasse a tua cabeça. Vamos orar pela identidade da noiva no Brasil. Pega o microfone, Valéria, vem cá, vem cá. Faz essa oração ali. Faz essa oração ali. Ivete, eu queria que você fizesse a oração pelas nações, por favor. Pelas nações após ela. O pastor está com a mão sobre o globo do Brasil. Você vai estender a mão aqui. Valéria vai orar pela restauração da identidade da noiva nessa nação. Ivete vai orar sobre fogo, sobre todos esses rostos que estão estampados agora. Eu creio que enquanto a igreja ora aqui, Deus visita o Oriente Médio, Deus visita a África. Deus não tem lugares, querido, que Ele não consiga penetrar. E eu sei que é uma guerra no mundo espiritual. Calma, que vai dar tempo de você vir aqui para frente, correr. Porque Deus está dizendo: o seu lugar não é mais Sodoma. Não é mais. Pode orar, ministério de louvor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Deus. Senhor amado, está aqui, Pai, alguns documentos, algumas identidades, algumas pessoas estão apresentando diante do Senhor os seus documentos como símbolo nessa noite, Pai. Mas nós queremos orar em
igreja, Deus. Vem sobre o Pai, porque nessa noite o Senhor Brasil. nos lembra que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Desarrumamos Nós somos, as Deus, malas. embaixadores, meu Pai do céu, nesta terra, Deus. Te pedimos nessa noite, restaura a tua igreja. Restaura a tua igreja, Senhor. Tiramos as Que possamos, Deus, estátuas. refletir a tua glória a cada dia. Que possamos manifestar, Senhor, a tua glória, Deus, por onde passarmos, Sim. Senhor. Deus, Sim, queremos Deus. carregar a tua glória, Pai. Que haja, Nós apresentamos sim, a Deus. nossa vida diante do Senhor. Sim, Deus. Vem restaurar o teu povo. Sim, Vem Deus. avivar, Senhor, a tua igreja. Pai, nós queremos ser representantes do céu. Que possamos ser reconhecidos, Senhor. Ó Deus, guarda o nosso coração nessa noite. Guarda, Deus, a nossa vida, Pai. Que não sejamos como Ló, Senhor, que se perdeu, Sim, Pai. Que Deus. se corrompeu, Senhor, diante de tantas coisas. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que devemos nos levantar nessa Sim, terra como Deus. astros, Sim, Senhor. Deus. Que devemos resplandecer nesse Muda mundo a história como do astro, Brasil. como luzeiro, Senhor. Pai, então Muda a vem história avivar do a tua Brasil. igreja. Vem restaurar, vem fazer algo novo. Vem, Senhor, visitar nessa noite. Enche-nos, Pai, com a tua presença. Enche-nos com a tua norte, o glória. nordeste, Enche a tua o igreja. central do Restaura a tua Brasil. igreja nesta De sul a sudeste sejam cheios da glória. Que possamos ser reconhecidos, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos nessa noite, Sim, Deus. Deus, Vai, Senhor, sim, trabalhando Deus, em sim, cada vida, Deus. em cada área. Vai destruindo, meu Deus, os projetos do aniversário nessa noite. Contra a tua noiva, meu Deus, todos aqueles que perderam as suas características. Sim. Ó Deus, restaura nessa noite. Restaura nessa Oh, noite Senhor, a começa a noiva fazer que algo sujou. novo, Pai, em nossos corações. Restaura nessa Senhor. noite. Em nome de Jesus nós te clamamos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloca em nós, Senhor, a tua marca. Deus, nós temos a marca. Nós temos a Paixão marca do por Senhor. almas. Oh, Pai, nós Paixão clamamos por nessa vida. noite, Pai. Nos ajuda, meu Senhor. Nos guarda no meio dessa geração perversa e corrompida, Senhor. Nos guarda, nos levanta para fazer a Guarda os nossos diferença. Em nome de jovens. Jesus, aleluia. Guarda os nossos jovens. Oh, Tu és adorado neste lugar, ó Pai. Tu és bendito, Senhor. Deus, por esses dias nós temos clamado pela nossa nação, pela nação brasileira, Senhor. E, ó Deus amado, nesse momento, ó Pai, nós nos levantamos como intercessores, clamando ao Senhor, ó Pai, por todas as nações, meu Pai. Ó Deus, tu tens o mundo, ó Deus, na palma das saúde tuas das mãos. nações. Lugares, meu Senhor amado, que é tão distante para nós, Profetizamos, mas que os Deus. teus olhos, meu Pai, pode contemplar. Meu Pai, eu Deus. quero colocar, ó Deus querido, em tuas mãos, porque Cada eu sei, ó Pai, missionário que o do Senhor pode Brasil e mudar, o Senhor pode transformar, Senhor. Quanta maldade, Senhor, temos visto, meu Pai. Sim, Deus. Quantas, ó Pai querido, coisas terríveis que os nossos continentes. olhos têm contemplado. Mas, ó Deus amado, nós nos levantamos agora e não nos conformamos, meu Pai, Sim, com aquilo Deus. que temos Queremos visto, fogo meu nas Senhor da nações. glória. Temos um Deus todo-poderoso, temos um Deus que pode Acontece mudar, vidas. Senhor, tudo enquanto qualquer situação, Sim, Deus. Pai. Sim, Por isso eu Deus. apresento Sim, agora Deus. cada nação nas tuas mãos. Sim, Ó Pai, mas Deus. não Sim, cabe a mim, Deus. Sim, Deus. Eu Deus. não vou conseguir transformar, mas temos um Deus todo-poderoso. Ó Pai, muda, Senhor, transforma, vai visitando agora, Deus, cantos, meu Senhor, Sim. aonde os nossos pés não conseguem, Sim, meu entrar. Deus. Sim, Deus. Mas o Senhor pode nessa Sim, noite. Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos. Aleluia. Levanta a tua identidade. Aleluia, Jesus. Diga assim: esse aqui sou eu, Deus. Nasci no ano de 1990, no meu caso. Diga seu ano, diga eu nasci naquele ano. Para muitos seria só mais um registro, um cartório da nação. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, e o ministério de louvor vai vir comigo com os instrumentos. Deus vai restaurar a identidade de pessoas aqui hoje, espiritualmente falando.
A começar pelos crentes que já não tinham mais crédito em alguns lugares, eu profetizo que Deus te dê uma ficha limpa nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que toda sombra de mau testemunho caia por terra nessa conferência. E eu profetizo que no nome do Espírito Santo do Deus vivo, Deus restaura a maneira de ver em você aí fora. Você que precisa de uma aliança com Jesus. Você está aqui hoje, sua identidade está toda manchada. Rompe esse corredor hoje aqui. Diga: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu não quero perecer no fogo. Eu não quero viver na destruição. Eu vou deixar vocês cantarem para dizer: o meu maestro disse que eu sou especial. Passeia no meio da igreja aí, Jesus. Tem gente do seu lado aí, você diga pra ele: vem ser morador de um lugar onde não tem dor, nem sofrimento, nem morte. Jesus te chama pra ir pro céu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, sendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar, ficou fiel, o hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo. O céu está estendendo as mãos. O céu está estendendo as mãos e dizendo: vem, meu filho, já tem uma pessoa aqui e eu quero te chamar nessa noite. Vai cantar, Segura, louvor. Segura. Só os instrumentos. A igreja do Senhor estende a mão assim, ó. Estenda a mão para o lado e diga assim: o céu está dizendo para você: vem. O céu está dizendo para você: corre para cá. O céu está dizendo hoje para você: é tempo de arrebatamento. É tempo onde a noiva será arrebatada. E eu profetizo que você não ficará para trás. Tem mais, tem mais, tem mais. Cadê a igreja que pode dizer: vem, vem, vamos juntos, vem. Diga assim todos juntos comigo: vem, 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 vem. Enquanto você clama, cadeias estão sendo quebradas. O Senhor está chamando. Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado. Tem gente chorando aqui. Estavam na terra do inimigo, mas o céu chegou primeiro. Santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, sendo que Jesus é santo, santo. Deus está dizendo: a composição do céu vai cantar, ficou fiel, o hino da vitória. Vem, vem, no coral eu quero, vem. observe, olha para mim. Você que está aí sentado. Está para acontecer algo sobre a terra. Que o tempo de Deus se aproxima. Deus fala ao meu coração: diga para eles: minha filha, não se atrasem mais. Não se atrasem mais. É tempo de você arrumar essas malas que você projetou para a tua história. Porque você não pode ficar para trás. A pergunta que os anjos fizeram, eu pergunto nessa igreja: tem mais alguém aí? Esconda-me em ti,
Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Tem mais alguém aí? Esconda-me em ti. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Enquanto o louvor está cantando, eu vou passar pelo corredor da igreja. Eu vou perguntar: tem mais alguém aí? Como eu amo seu nome, nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? O Senhor está dizendo: eu estou arrancando as estacas que prendiam a sua tenda. Deus está dizendo hoje: eu estou arrancando as estacas que prendiam a sua tenda. Deus está dizendo nessa noite: você vai trocar a tenda pelo altar. Você vai voltar a trocar a campina pelo monte. Tem gente que está aí apegado às coisas dessa terra, mas o Senhor está perguntando: tem mais alguém aí? Corre, porque o culto não acaba enquanto você não se Qual é o sol de quando Deus desce na terra? Qual é o sol? Cadê a igreja que pode aplaudir a Jesus? Qual é o sol de quando Deus desce na terra? Qual é o sol? Bem baixinho para eu ir para o pastor. E esse é o som, assim ó, assim ó. Ele está batendo aqui, ó. Olha, Tarcísio, tem coração de pessoas que estão assim, ó. Assim. Deus está dizendo: eu não estou te pedindo nada, eu só quero desarmar a sua tenda. Deus está dizendo hoje: eu não quero mais nada, eu só quero desarmar a tua tenda. Saia do lugar do fogo. Saia desse lugar de destruição. Existe uma vida acorrentada aqui nesta igreja. Existe uma pessoa acorrentada aqui dentro da igreja. Mas ao som do poder que há no nome de Jesus, a igreja vai dizer no 3 o nome de Jesus. E eu profetizo que esse grilhão vai cair por terra. Grilhão nos pés, ó, prendendo a pessoa no lugar da destruição. Ela tenta ir, mas não consegue. Ela começa, mas não vai. Deus está dizendo isso. 1, 2, 3, diga o nome. 1, 2, 3. E ele pergunta: tem mais alguém aí? Aleluia. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Seu nome. É tempo do pródigo voltar para casa. É tempo do pródigo voltar para casa. Para de comer as bolotas. Volta para comer na mesa. Volta. O nome mais lindo que eu conheço. Que você possa aplaudir ao nome de Jesus. Que Deus seja com você. Diga assim comigo: eu sou do céu. Eu sou estrangeiro. Eu não vou ficar aqui. Sodoma não é meu lugar. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Qual é o sol de quando Deus desce na terra? Qual é o sol desce? Dá o som. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Você que está aqui na frente, olha para cá, olha para cá. Bom te ver. Que bom que você voltou.
vocês estão aqui. Que bom que você veio. Jéssica, que bom que você veio, Jéssica. Aleluia. Deus te abençoe. Ontem foi o Henrique, hoje é a mamãe. Eu quero orar por você. As malas poderiam estar prontas, mas Deus falou para você que o caminho é outro. Você tem, como foi falado aqui, um registro, mas o teu caminho é o céu. Pai, aqueles que estão declarando o Senhor nessa noite, a tua palavra diz que há festa no céu por um pecador. Aqui são vários, Deus, que estão reconhecendo o senhorio, a presença e a necessidade de ter o Senhor. Pai querido, escreve o nome deles no livro da vida. Se o arrebatamento acontecer agora, eles não serão confundidos. Deus, ajuda-os nessa caminhada, e nos ajuda, Deus, a caminhar com eles e a conduzi-los a esse caminho ainda mais excelente. Eu abençoo cada vida dos que estão aqui. Oro em nome de Jesus. Aleluia. Então você veio. Aí terça-feira eu preciso te ver, né? Profeticamente eu falei que teriam alguns. Então, terças 19h30, se você puder, vem conversar comigo, tá certo? Vamos sentar no divã e vamos bater um papo junto. Aleluia. Então, domingo, de novo, não é a conferência, mas é culto de missões, dentro do mês de setembro, de missões nacionais, pós-conferência, é isso? Traga, não, pode trazer mais um não. Quilo de alimento, achei que você está falando para trazer mais um. Vem você, viu? Porque se trouxer mais um, vamos fazer 2 cultos, né? É isso ali. Mas venha, vamos cultuar junto aqui. Coloca a mão sobre o teu coração, curva a tua fronte. Aleluia. Só o Senhor faz isso. Homem algum tem poder de transformar a vida do outro homem, somente Ele. Deus, eu quero te louvar. Obrigado pela manhã de hoje, obrigado, Deus, pela noite de ontem, obrigado, Deus, pela noite de hoje. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Obrigado, Deus, por ter nos conduzidos a esse caminho e por reconhecer o teu senhorio também. Despede-nos em paz, Senhor Deus. Dá-nos uma noite rica, abençoada, que venhamos digerir gradativamente isso e sermos incomodados pelo teu Espírito Santo. Que não venhamos perder essa essência no caminho, mas que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja contigo, esteja com todos, esteja com você que está em casa, no hospital, com a tua família, não hoje, mas para sempre. Você concorda dizendo amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.